Então, hoje quem vai nos apresentar um resumo do capítulo é a nossa querida Ângela. Seja bem-vinda, Ângela. Estávamos com saudades. Essa palavra está com você. Obrigada, Gi. Boa noite. Eu também estava com saudade de estar aqui falando com vocês. Então, meus amigos, hoje nós vamos mergulhar no capítulo 19, em que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda intitulou Preparação para o Armagedon Espiritual. Nós vamos abordar aqui alguns pontos especificamente, outros de forma mais resumida. Mas o benfeitor, ele inicia o capítulo relatando que eles haviam recolhido aqueles preciosos materiais de conhecimento que foram trazidos acerca do milagre da vida. E esse milagre da vida que, segundo ele, nem sempre é devidamente valorizada pelas criaturas humanas, quando estão distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, e dos compromissos com a realidade existencial. E que naquela semana ele cita que estiveram visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra, recebendo aqueles espíritos que reencarnariam então com esse trabalho. E que eles voltaram aos lares de Hermenegildo e Rosalina, e de Alonso e Eunice, e também há outros lares onde os processos de reencarnações vitoriosas se desenvolviam. O benfeitor ali informa que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara constante e viviam os irmãos espíritas cristãos, preservando um clima de paz em volta, aquele mensageiro que queria ali renascer, demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, e que, em razão do seu estado evolutivo, então, daquele que reencarna, ele se destacaria no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira também a modificar a soturna paisagem daquele lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. E que o filhinho de Alonso e Eunice se dedicaria às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina que vinha sofrendo e vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que não honram as suas promessas, né, perante essa sagrada missão. E também diversos outros espíritos cujos programas foram acompanhados por aquela equipe estariam comprometidos também com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, em cujo ministério eles se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes. E essa transformação, que, segundo Filomeno de Miranda, se opera em todo o planeta, os fazia antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separativismos étnicos, sem a miséria econômica, mas principalmente sem a miséria moral, que desapareceria, então, dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Mas essa transformação, ela não se realizava nas sombras dos guetos espirituais inferiores, porque ali os inimigos do bem urdiam ataques e travavam vinganças, ou melhor, tramavam vinganças odientas contra as criaturas. Os espíritas sinceros, então, diz MPM, sendo os novos cristãos, estavam na mira das baterias da maldade. Mas também os indivíduos honestos e de sentimentos elevados, eles não ficariam à margem dessa ação que eles tramavam, então, na expressão do benfeitor, da ação ignominiosa desses infelizes do além.
por também considerar esses indivíduos dedicados ao bem, honrados, obstáculos aos objetivos que eles abraçam, ou seja, quais são a extinção do bem, as subjugações e vampirizações coletivas, que já se podiam observar em número muito mais volumoso, atirando essas criaturas, então, à desventura e à alucinação nos jogos dos prazeres sórdidos. Então, o benfeitor segue dizendo que, ao lado também dessas armadilhas perversas que eram planejadas e outras perseguições inclementes, ninguém se encontraria desamparado, à mercê do mal, exceto quando se permitissem espontaneamente a vinculação com essas forças ignóbeis. Então, a MPM refere que se deteria especialmente na sua análise na área do movimento espírita, comprometido com Jesus e a sua doutrina, que é o alvo primordial de determinados grupos dessa grei que se autodenomina como mal. Descreve ele, então, que esses inimigos do bem, eles se acercam de médiuns e vigilantes, inspirando comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores, através da codificação kardeciana, estimulando, então, esses médiuns a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se ela fosse um adorno apenas para exaltar o seu possuidor. E também, ao mesmo tempo, essas entidades, elas fomentam paixões servis nos trabalhadores, vinculados ao socorro espiritual, nas reuniões mediúnicas, e faz esses trabalhadores acreditarem, por exemplo, que estão reencontrando seres queridos de outras existências e passando a perturbar os seus lares, e então facilitando convivências adulterinas, em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos deveres da família. Também a fascinação e a subjugação, que se iniciam discretamente, passam a roubar o discernimento de muitos, e são muitas vezes esses indivíduos jogos das entidades insanas, que se aproveitam da debilidade que ainda persiste na natureza humana para os influenciar. E também, além dessas ações, eles trabalham pela desunião dos companheiros de lide espírita. Em outras situações, eles também desencadeiam enfermidades de difícil diagnose, também movimentam os discutidores no âmbito da caridade, fazendo com que percam tempo nos conceitos de paternalismo e de promoção social, esquecendo-se do socorro, que normalmente chega tarde, quando as horas, então, são aplicadas em ociosidade mental e divagação intelectual. Segue Manuel Filomeno de Miranda dizendo, então, que o Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringe apenas à estreita faixa do Vale de Megido. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde se travam as batalhas de extermínio, em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Então, diz ele que legiões de dedicados missionários do bem se manifestam em toda parte, então, para atenuar essas consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros. E na seara espírita, diz ele que as advertências dos mentores espirituais são contínuas. E não as entendendo, então não entendem essas advertências que são trazidas apenas aqueles que se encontram surdos para a verdade. O Dr. Silvio, então, informa que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu, vitimado naqueles terríveis dias que foram mencionados anteriormente, lá do final do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não católicos daquelas terras. A
Aquela sociedade espírita que os recebia, então, onde seria atendido aquele convidado espiritual, já era conhecido da equipe espiritual de benfeitores. Se tratava, então, do convidado espiritual Eliakim Ben Sadoc, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados que se dedicavam naquele momento, então, à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Então, ali, Manuel Filomeno de Miranda diz que aquela instituição, uma instituição dedicada aos estudos, dedicada, fiel aos postulados kardecianos, dedicada também à educação no seu âmbito mais profundo e amplo da criatura humana, faz uma descrição daquela instituição nobre, e que então ali aquele que proferiria a palestra da noite, vai adentrando ao recinto, vai olhando aquele salão que estava repleto, tanto na esfera material quanto espiritual, que vai dando, então, à medida em que ele se aproxima, ele chega e vai se dirigindo ao púlpito, então, que aquele diretor da casa realiza uma prece, e depois, então, o expositor vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Descreve, então, Manuel Filomeno de Miranda que ele tece, aborda essa parábola, então, em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e especialmente do espiritismo. Então, foram abordados vários ângulos, entremeando, então, essa dissertação com observações joviais, cita Manuel Filomeno Miranda, uma vez que numa metodologia pedagógica saudável que não diminuía a gravidade do conteúdo. Mais à frente, ou antes, então, o Dr. Silvio diz que o espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para frivolidade nem para a autopromoção de qualquer um de seus membros. Representando o Consolador que Jesus prometeu, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimentos frívolos. E que diante de tantas pessoas que normalmente buscam as casas espíritas com os seus mais diversos dramas, sofrimentos, certamente ali não há lugar para as gargalhadas, nem os exibicionismos pessoais, em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Dizer, então, que ninguém mais feliz do que Jesus. No entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes ao reino dos céus. Seguindo, então, após terminar, a psicosfera do ambiente estava envolta, era de paz. Então, abrindo espaço, diz o benfeitor, para a aplicação coletiva dos passes. Ali se encontravam, então, familiares desencarnados que se acercavam dos seus afetos que estavam ali para os inspirarem, enquanto esses também oravam afervorados. E ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados pelo inefável bem-estar e renovados interiormente para o enfrentamento da evolução. E há mais adiante um comentário que o benfeitor faz, o Manuel Filomeno sempre dizendo que a ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois, então, de algumas horas de atendimento, o companheiro, então, que ali proferiu aquela exposição, se dirige ao lar com alguns amigos que o acompanhavam, e então os benfeitores ficam participando de atividades que prosseguiam na esfera espiritual. E mais adiante, finalizando o capítulo, o benfeitor diz: o trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos, porque mudança de atividade
despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. A noite, então, avançava, chegavam os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Então, na sala mediúnica, especialmente reservada para os atendimentos de desobsessão, havia uma movimentação intensa de espíritos dedicados àquele mistério. E finaliza, então, o benfeitor dizendo que havia se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentravam-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Esse, então, Gi, é o resumo desse nosso capítulo. Maravilha, Ângela, muito obrigada pela leveza com que você nos conduziu no resumo deste capítulo. Então, agora nós vamos convidar o nosso querido João para dar continuidade e início aos primeiros aprofundamentos. João, seja bem-vindo, fique à vontade, deixa eu colocar você aqui no destaque. Boa noite, amigos. É uma grande alegria estar de volta aqui com vocês, depois de uma semana afastado. O meu comentário hoje vai ser breve, porque eu acho que a parte que o Vitor vai falar é uma parte de fundamental importância para nós espíritas, que são os ataques aos centros espíritas, aos ataques que o espiritismo está sofrendo. Eu vou falar um pouco das reencarnações que a Ângela citou no começo do capítulo, quando eles visitaram os lares de Hermenegildo e Rosalinda e de Alonso e Eunice. Quando o benfeitor informa que o lar onde o Hermenegildo e a Rosalinda vivem fica numa região de extrema pobreza, cercada de crime, e que esses irmãos tentavam preservar o clima de paz em volta, e que esse espírito especial de Alcione que ia renascer aí demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo. E aí a reflexão aqui nós sabemos que esses espíritos mais evoluídos que reencarnam em lugares estratégicos no planeta vão causar a transformação desse ambiente e do planeta como um todo. O Divaldo mesmo mencionou que bastam 500 espíritos reencarnarem em posições chaves no planeta, que toda a psicosfera do planeta mudaria. Mas o meu foco aqui não vai ser nele, porque nele a gente entende que pela capacidade evolutiva do espírito, ele vai suceder, porque ele é capaz de resistir às tentações, é capaz de resistir à influência do ambiente. Um espírito desse nível, em vez de ser influído pelo ambiente, ele influi no ambiente em volta dele, melhorando esse ambiente. Mas o que a gente pode falar dos outros? Ou seja, só ele consegue vencer essa dificuldade de encarnar num ambiente desses? Então a gente lembra do conceito da reencarnação com uma missão coletiva ou com uma missão pessoal. Todos os espíritos que nascem ali, que não estão numa missão coletiva, têm uma missão pessoal de superar as suas tendências inferiores, superar as suas imperfeições e vencer o ambiente em que se encontram, apesar das dificuldades. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, quando estudamos a reencarnação, existem as perguntas que mencionam onde o espírito se encontra e por que se vai se encontrar nesses lugares, porque são os lugares mais apropriados para os espíritos vencerem as más tendências, as más inclinações, a oportunidade que esses espíritos têm de superarem as dificuldades. Então, os outros espíritos que ali vão estar perto desse espírito mais evoluído, desse mensageiro, vão ter a oportunidade de segui-lo no caminho da redenção. E aí
como Manuel Filomeno de Miranda nos diz, que esse mensageiro conseguiria modificar a paisagem do lugar, mudando a estrutura social, econômica e humana, a gente sabe que isso é possível. A gente olha a Mansão do Caminho, que fica no meio de um lugar extremamente difícil, de pobre, e como a Mansão do Caminho conseguiu, ela, dentro dela, e com influência nos arredores, na favela, em que ela se encontra localizada, mudar aos poucos o ambiente das cercanias, e mudando também muitos espíritos que se encontram encarnados lá para superar as próprias limitações. Não são espíritos que vêm para uma missão coletiva, porque ainda não têm a capacidade de superar completamente as próprias imperfeições e trabalhar para o bem mais amplo. É sempre possível. Nós temos que lembrar sempre do nosso livre-arbítrio, que nos permite nos mudar a cada dia, evoluir a cada dia e até conseguir superar não só as nossas limitações, como as limitações do ambiente em que vivemos. É um trabalho constante, mas é um trabalho difícil. Quando a gente fala do filho de Alonso e Eunice, que deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, o que nós encontramos hoje, em geral, nos hospitais do mundo e na área médica do mundo? Uma dificuldade muito grande dos profissionais da área de superar as próprias limitações, de ter uma visão mais ampla do ser humano como um espírito eterno, focando muito no lado físico e se esquecendo completamente do componente espiritual, muitas vezes por não acreditarem, por desconhecimento, por falta de interesse, e acabam se limitando no tratamento que podem fornecer aos seus pacientes ao problema físico. A gente tem companheiros aqui que trabalham em hospitais e comentam com a gente nos nossos estudos da dificuldade que tem em se fazer ouvir nesse lado espiritual, mesmo dos pacientes, é muito difícil. Então, obviamente, um espírito mais evoluído, esse filho de Alonso e Eunice, quando vai se dedicar às ciências médicas, e a gente tem o exemplo na Associação Médica Espírita no Brasil, e todos esses profissionais da saúde que fazem esse trabalho brilhante de combinar a medicina com o espiritismo e ajudam o progresso da medicina espiritual, mas ainda é limitado praticamente só ao Brasil, e mesmo no Brasil limitado a poucos hospitais e instituições de saúde. Então, o que a gente imagina é um espírito, esse espírito mais evoluído, que numa posição de liderança vai poder, de novo, arrastar multidões, contaminar no sentido positivo os profissionais da saúde e da área, para que mudem o foco de atendimento e passem a combinar o tratamento físico com o tratamento espiritual, possibilitando uma evolução, um salto da medicina no sentido do nosso ser eterno que todos nós somos. Aí ele fala de outros que participariam em diversas áreas de conhecimento científico, filosófico, com a vivência ética, mas o que chama atenção, quando ele fala especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas. Aí, quando a gente fala nesse assunto delicado, que é a nossa política, os espíritas têm um certo temor de se envolver
nessa área para não se contaminar. E a gente lembra uma frase de Martin Luther King, que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós, espíritas, temos a obrigação de não nos calar. Temos a obrigação de nos envolver na área que escolhemos, fazendo-nos exemplo da doutrina e dos ensinamentos da doutrina. E a política, a área política, é uma área de fundamental importância. O espírita não pode ter medo de entrar para a política porque se contamina. Porque se ele acha que vai se contaminar, é porque não tem a força necessária para divulgar as ideias espíritas. Um espírita sério entra na política e faz da política um exemplo, como o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, que foi deputado, participou de atividade política, como o nosso, não sei se é senador ou deputado, Girão, que leva o espiritismo para o Congresso e tenta defender as ideias espíritas. Então, a importância é da gente entender a necessidade de estarmos presentes em todas as áreas humanas, todas as áreas que possam fazer diferença na evolução da humanidade. E é essa a mensagem que a gente quer trazer sobre as reencarnações especiais, a importância dessas reencarnações. Para terminar, e para preparar o que o Vitor vai falar, a gente traz um trecho de um livro chamado Entrevistando André Luiz, quando, através da psicografia de Chico e de Valdo, quando perguntam a André Luiz se as reencarnações de espíritos de ordem superior, presididas por espíritos elevados em meio inferior, estão sujeitas a represálias da parte de organizações espirituais interessadas na ignorância humana, e André Luiz nos responde: é natural que assim seja. Recordemos o próprio Jesus, lembrando de Herodes, que mandou matar as crianças, das perseguições que aconteceram na época da reencarnação de Jesus. E completando com outro guia deste país em que eu vivo, dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, lendo o que ele escreveu no túmulo, para a gente relembrar como a reencarnação é uma ideia que existe sempre e em todas as áreas. Benjamin Franklin mandou escrever no túmulo dele: aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração se apagaram. Mas nem por isto a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Aí nós vemos o conceito de reencarnação na ideia de Benjamin Franklin, que escreveu o que ele gostaria que tivesse no túmulo dele, jovem ainda, e ele viveu bastante, até há quase 80 anos, se não me engano. Essa, então, era a minha participação. Obrigado. Muito obrigada, João. Foi maravilhosa, como sempre. Então, agora a gente convida o Vitor para dar sequência aos aprofundamentos. Vitor, está contigo, meu irmão. Esteja à vontade. Muito obrigado. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Agradecendo as palavras do nosso companheiro João, que eu endosso com muito carinho e também partilho das opiniões que ele comentou. E realmente me facilita até a abordagem do assunto que a gente vai tratar agora. E eu procurei enfocar no assédio, conforme a própria Ângela falou, que estava os espíritos e a doutrina espírita
na alça de mira, vamos dizer assim, né? Das entidades inferiores, porque agora os espíritas seriam conhecidos como os obreiros, né? Os trabalhadores da última hora, aqueles que procuram vivenciar o Evangelho na sua pureza cristalina, anterior ao ano 300, na sua primitividade, vamos dizer assim, do próprio Cristo. Então, pegando um gancho do próprio livro que a gente está estudando, no capítulo 19, Manuel Filomeno vai dizer que os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odientas nas sombras dos guetos espirituais onde eles se homisiam, né? nos planos inferiores, contra as criaturas. E, nesse processo, eles vão utilizar as armas, conforme diz aqui o texto, mais ignóbeis, odientas, mais subreptícias, mais aprofundadas no mal, principalmente no caráter das obsessões, da subjugação e da fascinação, em que os elementos que transitam nessa ordem do mal têm uma capacidade incrível e dominam a técnica da hipnose, do seu comportamento de assediar as criaturas, e eles procuram fazê-lo com muita maestria, porque esse é o jogo deles. Eles estão aí para isso, porque eles não querem perder o poder, não querem perder a possibilidade de ter a manipulação de mentes, fazendo com que esse poder eles usufruam, mantendo o status quo que a Terra está vivenciando. Então, por isso que há um incentivo de todo tipo de desordem possível, e eles tentam atacar não só os espíritas, né, conforme o próprio Manuel Filomeno fala, mas todo homem que propõe a um trabalho de renovação. Ele é assediado, ele é atacado, porque eles não querem perder esse poder ilusório, mesmo porque demore o tempo que demorar. Se daqui a 1 bilhão de anos eles vão ter que fazer a modificação das suas vidas, esses que hoje estão na condição de propensos ao mal. Um dia eles vão ter que fazer o turning point, né? Fazer a virada. Eles vão ter que seguir a Jesus, porque eles também são filhos de Deus. Então, e a gente vai se deter, né, conforme o próprio Manuel Filomeno fala, na área do movimento espírita, que está comprometido com a própria doutrina do Cristo, que é o alvo primordial. E dentre a doutrina espírita, as casas espíritas, é lógico que eles vão querer atacar aquelas casas que tenham uma sustentação e um alcance de trabalho, seja na área social, seja na área da desobsessão, seja na área infantil ou no seu conjunto, e que modifica a estrutura mental das criaturas para melhor, em que a pessoa, além de se consolar, elas se esclarecem graças à doutrina espírita, é nessas casas que eles vão atuar. Eles não vão atuar numa casa que tem 5 ou 6 pessoas. Não, essas para eles não significam. Eles vão atacar, eles vão assediar, eles vão abrir brechas nas casas que têm representatividades. E eles sabem quais são. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer, deixa eu pegar aqui. Eles vão atuar acercando-se dos médiuns invigilantes, inspirando-os a comportamentos incompatíveis com o Evangelho de Jesus
e com os ensinos trazidos a lume por Allan Kardec. Mas eles não vão influenciar infringindo o livre-arbítrio desses médiuns. Eles vão assolar, eles vão colocar em evidência aquilo que os próprios médiuns já trazem por necessidades, por matrizes que a gente traz de vidas passadas. Eles vão trazer à tona aquelas dificuldades e assediá-los nesses pontos, porque aí está a vulnerabilidade das criaturas, né? Então, o que eles vão fazer? Fomentando paixões servis, fazendo que esses médiuns ou esses dirigentes estejam encontrando seres queridos de outras existências e que agora, em percebendo essas antigas amizades e amores, eles se deixam levar por essas situações e, ao mesmo tempo, abandonando compromissos gravíssimos que também do passado estão localizadas. Então, e com isso há um flagrante de respeito aos códigos morais e até da própria família. No caso da fascinação e subjugação, então, muito grande. O que a gente vê de médiums lançando livros que não resistem à mínima crítica mais profunda, um pouco, a respeito da doutrina espírita, com situações novas, novidadeiros, né, com situações que não estão muito bem fundamentadas, e isso vende, porque está todo mundo no mesmo patamar. Então, eles trabalham pela desunião dos companheiros da doutrina espírita. E aí que vem o pulo do gato. É pela maledicência, pela intriga, pela calúnia, pela disseminação de meias-verdades. É um ataque caronchoso que vai minando ao longo do tempo e de forma imperceptível. E quando a gente analisa uma situação, ela estoura, a gente vê que o edifício todo está contaminado, caronchado. Por quê? Isso leva tempo para ir fermentando essas dificuldades, né? Em outras situações, médiums equilibrados começam a ter doenças de diagnose difícil e que faz exame, não acusa nada. E aquela pessoa vai entrando num estado de... Não é um estado de torpor espiritual, é um desânimo, é um desalento, um temor, e a pessoa vai se retirando do trabalho. Então, as frentes são inúmeras, né? São inúmeras. E o que ocorre nessas circunstâncias? Principalmente nas questões sociais, né? Se procura trabalhar não mais o servilismo, mas o caráter promocional das criaturas. Há aquela discussão, né? Dá o peixe, ensina a pescar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, os conceitos de paternalismo, né? Isso tudo é motivo de discussões que levam a fragilizar grupos dentro da própria casa espírita. Eu procurei lembrar, principalmente nesse ano que a gente estudou inicialmente, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E tem um caso para mim ali, assim, ele é modelar, né, nesse sentido. Vamos imaginar aquela casa onde a médium Malvina trabalhava na sua mediunidade gloriosa, auxiliando as criaturas, dedicando-se o tempo, vencendo compromissos difíceis na área da saúde física, perseverando até o fim. E vamos lembrar do caso do Gumersindo, que era um dos diretores, se não o presidente, eu não estou me recordando agora, daquela instituição que foi escolhida para receber aquele contingente de espíritos, Spinelli, Eurípides Barçanufo, o Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, que foram trabalhar na questão da Covid. Só que, paralelo à questão da Covid,
existia uma situação inusitada. Esse Gumersindo, ele era casado e a sua esposa era uma senhora muito sensível, ligada às correntes do mal. Mas não porque ela fosse uma pessoa má, porque ela tinha o problema do ciúme. Então, onde que os espíritos que queriam atrapalhar as atividades daquela instituição, eles queriam provocar o ciúme nela. E como que eles provocavam o ciúme nela? Fazendo com que ela fosse a recebedora de toda a influência negativa. E, com isso, colocaria obstáculo ao Gumersindo, né, na sua atividade naquela casa espírita. E qual que era o objeto de ciúme dela? Era a médium Malvina, que ela resolveu colocar como causa primeira do afastamento desse Gumersindo da sua casa para poder, sempre que pudesse, estar nessa entidade espírita. Então, na paranoia dela, ocasionada pelos espíritos inferiores, ele estava compromissado com a Malvina e, em função disso, ela sentia ciúme e aquilo ia se desbordar num escândalo danado naquela casa. Então, foi preciso que houvessem reuniões mediúnicas para apaziguar o ambiente na casa de Gumersindo com a esposa e também na casa espírita, onde Malvina trabalhava. Porque o assédio, se não fosse naquele momento minimizado, trabalhado e colocado um ponto final naquilo, na própria reunião mediúnica, o espírito que estava fazendo isso tudo, ele se comunica, houve um diálogo esclarecedor e ele se afasta um pouco, com isso diluindo aquelas influenciações perniciosas. E o caso foi mais tranquilo, foi mais sereno, e aquilo não ocorreu o que se esperava. Isso no livro que a gente estudou esse ano ainda, né? Então, eu peguei esse exemplo e vou colocar mais um que está no livro Perturbações Espirituais. Perturbações, nos capítulos 4, 5 e 6. Esse eu achei o pior de todos, o caso mais grave. E a gente muitas vezes acredita, como é que pode isso acontecer, né? É o caso do nosso companheiro, deixa eu pegar aqui, Eduardo, que ele era o presidente de uma outra casa espírita. E o que acontece com o Eduardo? Deixa eu pegar aqui a página que eu analisei. Acontece que o doutor Bezerra convocou Manuel Filomeno e outros companheiros para visitar uma entidade que estava sendo atacada de maneira cruel pelas sombras. Então, o que acontecia naquela casa? Intrigas insidiosas geravam desconforto, frivolidades e acusações indébitas substituíam a fraternidade, grupos fechavam-se e agrediam outros, setores de atividades da casa se isolavam e tentando sobrepor-se aos demais, competições, desavenças por cargos que substituíam a simplicidade em campo de batalha. E a perda consequente disso tudo de sintonia com a espiritualidade superior, que foi lentamente sendo transferida para os serviçais do anticristo, que havia se infiltrado nos diversos setores daquela casa espíritas, envolvendo os seus responsáveis, né, mas que não entendiam o que estava acontecendo e não se examinavam. E com isso acontecia o quê? Desmotivações, quando as pessoas não veem as suas opiniões aceitas, elas se desmotivam, elas entram no ciúme, no melindre, com as atividades, e fica aquele clima que não dá situação favorável para ninguém. Muito bem.
que o doutor Bezerra faz? Ele pede para alguém ir na casa desse Eduardo, que era o presidente desta entidade, que estava com essa ficha corrida aí, e para ser levado para um local aonde ele fala o seguinte: volitamos até um apartamento luxuoso num belo edifício, no qual residia o presidente da sociedade agredida. Esta sociedade, conhecida como das mais respeitáveis pela folha de serviços à humanidade e pela dignidade que sempre fora preservada em todos os seus membros, menos agora, quando atravessa a crise do desconcerto e da invasão dos mistificadores do além. Então, imagina, quem está na cabeça desse trabalho? Bezerra de Menezes, uma das entidades que tem folha de serviço mais respeitáveis na humanidade. E ele pede para trazer esse presidente dessa casa. E, ao mesmo tempo, Dr. Bezerra fala com outro espírito chamado Euvídio, que buscasse no lar de uma outra pessoa uma jovem médium que se encontrava em momento de grave decisão, abusada sexualmente pelo dirigente da instituição, que se aproveitara da sua invigilância e tormentos íntimos para seduzi-la sob a inspiração do adversário espiritual que veio conosco. É um negócio assim que escapa. Quando a gente lê e vê que isso acontece numa das casas, com maior proteção, com muito trabalho, com um presidente que né? E a gente vai ver no decorrer dos capítulos 4, 5 e 6 desse livro como que se deu esse problema, né? Os encontros amorosos eram dentro do centro. Isso tudo tem uma capacidade de indignação. E o desplante desses espíritos de interagirem nessa situação, nessas casas respeitáveis, ao ponto de, novamente, o doutor Bezerra ter uma outra reunião com médiuns bem esclarecidos agora para poder resolver esse caso. Houve a necessidade do afastamento desse presidente. O clima já estava azedo, porque todo mundo já estava com alguma coisa está errada acontecendo nessa casa, e até acalmar esse buliço todo, em função de dar um problema, até de uma repercussão negativa, houve o afastamento, ele pede licença ao presidente, ele configura o divórcio da sua esposa, que já não se estavam correto, e vai casar com essa jovem, que era compromisso também do passado, mas não necessário, porque ninguém vem para derrubar um lar para agredir a outra pessoa. Então, isso tudo, né, é para a gente pensar o que acontece quando há um descuido no processo de vigilância da casa espírita. Mas o processo de vigilância não cabe aos espíritos, cabe aos espíritas. Porque quem leva os espíritos para dentro da casa espírita são os espíritas. Né? São os espíritas. Então, doutor Bezerra, ao saber da... E outra, olha que coisa interessante. Quando o presidente, na reunião espiritual durante o sono, junto com a médium, né, que foi seduzida, e ela estava grávida, e o doutor Bezerra conversa com os dois, o presidente oferece a solução. Por que ela não aborta? Na cara do doutor Bezerra. O doutor Bezerra, não é possível. Na cara dele, por que ela não aborta? Olha só, é um desplante, chega a ser um assinte, né? Então, isso é outro, né? Para quem quiser ver o restante do caso, está lá no Perturbações Espirituais, capítulo 4, 5 e 6. E tem também, no capítulo 8, duas irmãs, Senira e Carolina, brigando pelas suas opiniões com relação
a questão da promoção social, e isso criou um clima danado que queria uma impedir da outra, fazer um plebiscito numa casa espírita para ver se o que a comunidade espírita daquela casa adotasse, se era favorável a Serina, ou se era favorável a Carolina, quer dizer, uma fragmentação total. E esse também é um caso que também está lá no capítulo 8º de perturbações espirituais. E a gente pode lembrar aqui, me veio à mente agora, a gente fala o seguinte: como é que as legiões do mal tiveram a audácia de interferir na programação do Cristo? Através de Judas. Nem o colégio apostólico ficou isento do assédio das trevas. Nem o colégio apostólico. E isso é para a gente pensar. Eles não são meros espectadores, são espíritos de uma capacidade intelectual altíssima, que governam aqueles que têm a crueldade no seu coração. Esses são massas de manobra, esses não pensam. Os articuladores são aqueles frios, calculistas, que têm tudo trabalhado em projetos, em organizações, em planejamentos, em ataques. Esses são aqueles que ficam por trás. Os que fazem são dominados por estes. Então, isso é que nós estamos passando hoje. A maioria das casas que tem trabalho sério, que procura o vivenciar, né, cujos seus frequentadores procuram vivenciar o espiritismo de uma forma muito clara, muito amorosa com Jesus, sofrem esse assédio. Sofrem, né? Nós tivemos casos na nossa reunião que a gente teve oportunidades, graças à mediunidade espetacular, abençoada da Sueli, de conviver com situações com respeito à própria FEB. A própria FEB. Então, e um médium do porte, né, mediúnico da Sueli tinha condição de receber aqueles espíritos violentos e irredutíveis, e, ao mesmo tempo, recebeu o conforto que a gente recebia de entidades nobres, dizendo para a gente permanecer na atividade. Então, resumindo, que eu acho que eu já falei muito, com o Manuel Filomeno, que os missionários do bem movimentam-se em toda parte para atenuar as consequências e imprevidências de outros, o desespero, né, na seara espírita, mas as advertências são contínuas, as advertências dos mentores, né, principalmente para aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido. Né? Ninguém nasce com tarefa de graça, há um compromisso, porque quando são autofascinados, ou somos, a gente se torna modernos narcisos. E eu vou me permitir a falar, já que eu falei da Sueli, no livro dela, Testemunhos de Chico Xavier, ela vai falar assim, a respeito de uma frase: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Então, ela vai dizer, com a palavra fácil dela, né? Muitos começam deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria, vão aceitando tarefas e compromissos. A princípio, produzem muito, são promessas e esperanças para os que acolhem e orientam. Com o tempo, surgem os primeiros obstáculos, surgem os apelos do mundo e parecem fascinantes. Prosseguir torna-se difícil. Uma certa desilusão começa a surgir, já não há mais a mesma alegria na execução das atividades, o entusiasmo arrefecido transmuda-se em cansaço, em desinteresse ou tédio. Os outros interesses aparecem vagarosamente
e desviam-no do labor doutrinário. Alguns, porém, permanecem. Vão arrostando os obstáculos, vencendo o desânimo e os apelos do mundo, e encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para estes, o trabalho torna-se alegria, conviver com os companheiros a melhor festa, e, embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e a todos, através da persistência e da disciplina que se impõe. Aos poucos fazem-se respeitados, e nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. Então fica aí para nós o alerta de como que a gente é influenciado, né? De ordinário são eles que nos dirigem nas dificuldades e discussões dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, na via pública, na sociedade, na própria casa espírita, a quem ou com quem estamos sintonizando, né? Então, seriam essas, hoje, Gisele, as nossas reflexões dessa noite. Nós não poderíamos ter escolhido alguém melhor, Vitor, para abordar essa temática, viu? Muito obrigada. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui com o Laudes, para ele tentar puxar comigo aqui também, vamos ver se a minha mãe lembra, que a Sueli comentava a respeito dos 4 Ds, Ds de dado, que era a desistência, desânimo, a depressão e alguém lembra o quarto? Desalento, se não me engano. Desalento. Que a gente tinha que ficar vigilante para não cair nesses 4 Ds. Ela tinha recebido uma mensagem, né? Ela recebeu uma mensagem com os 4 Ds. Isso aí, vamos ver se a gente acha essa mensagem em algum lugar aí. Obrigada. Então, agora nós vamos convidar a Vânia para responder a primeira pergunta. Vânia, você poderia nos falar a respeito do Armagedon? Está fechado o seu microfone. Não abre? Aí abriu. Ótimo. Então, só que está baixinho. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Vamos, então, à pergunta. E é muito importante esta pergunta, porque é o nome do capítulo. Preparação para o Armagedon, mas o Armagedon espiritual. Ainda no capítulo 16, Manuel Filomeno de Miranda vai comentar que esta luta que estamos vivendo, né, entre o bem e o mal, assemelha-se às grandes lutas do Armagedon citadas nas velhas anotações bíblicas. O Armagedon é citado no Apocalipse de João e também em Jeremias, o profeta. Armagedon, o que seria, então? Seria a batalha final de Deus contra a sociedade humana iníqua, em que numerosos exércitos de todas as nações da terra iriam se encontrar em oposição a Deus e seu reino por Jesus Cristo. E isto aconteceria no simbólico Monte Megido. O Monte Megido é uma colina feita de 26 camadas de antigas ruínas. Nos tempos antigos, Megido era uma importante cidade-estado e, de acordo com algumas interpretações, seria neste lugar onde ocorreria a Batalha do Armagedon, ou a batalha final entre as forças da luz, lideradas por Jesus Cristo, e as forças das trevas, lideradas por, entre aspas, Satanás, ou Anticristo, depois do fim dos dias. E nós, então, relembrando ainda o capítulo 16, o benfeitor escreve que tudo isso que o Vitor falou, né? Que entidades perversas, ao perceberem esta movimentação,
tudo isso que está acontecendo atualmente, de espíritos que estão indo já para outras esferas, que não encarnarão mais aqui, desta programação, então, que são operações transformadoras, eles movimentam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontram comprometidos com a responsabilidade dessas mudanças em andamento. Só reforçando tudo que o Vitor falou, né? Porque é muito, muito importante. E Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que estas entidades, conforme vimos nos exemplos que o Vitor citou, estas entidades perversas criam ciladas de modo a perturbar a marcha do progresso. É a luta entre o bem e o mal, o Armagedon espiritual. A nossa querida benfeitora hoje, Sueli Caldas Schubert, escreve no seu livro Nas Fronteiras da Nova Era sobre esta dura constatação do abismo moral em que a nossa sociedade está mergulhando, caso não haja reação das famílias e de pessoas de bem, honestas e dignas perante a baixeza, degradação e dissolução dos costumes. E menciona também que a crise que estamos vivendo é de caráter mundial, crise de valores, crise moral em todos os sentidos. É importantíssimo, escreve ela, ter conhecimento de que existem ciladas preparadas pelos inimigos do progresso, porque se comprazem e se locupletam nas quedas morais das criaturas encarnadas. Vamos encontrar, então, no livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, o livro intitulado Entrega-te a Deus, no capítulo 5 tem uma mensagem que se chama Ciladas, onde esta benfeitora amada vai expor vários aspectos de ciladas e vai nos servir muito como advertência oportuna para todos nós. Quem puder ler essa mensagem, ela realmente é maravilhosa. E em certo trecho, porque a gente não tem tempo de falar sobre toda a mensagem, mas em certo trecho ela vai escrever, a Joana: há, porém, outro gênero de ciladas perversas que merecem atenção redobrada. Trata-se daquelas que são programadas no mundo espiritual inferior, nas quais se comprazem os espíritos invejosos, atrasados, primários, mas também os malvados, que se transformam em obsessores, verdadeiros verdugos das demais criaturas humanas. Prossegue ela: odiando o progresso moral do qual se alijaram por vontade própria, elegendo sofrimento em decorrência da ignorância, esses espíritos infelizes transformam-se em inimigos do bem. Quando alguém se alça acima do padrão comum e chama a atenção pelos valores que vivem, os valores éticos, culturais, políticos, religiosos ou de qualquer outra natureza, eles, os espíritos inferiores, investem contra, gerando situações embaraçosas, complicando os relacionamentos e se comprazendo em nos afligir. Só reforçando o que os nossos amigos João e Vitor já falaram, e Ângela. No que diz respeito aos trabalhadores do Evangelho de Jesus, através da revelação espírita, iracundos e violentos tudo investem na sua sanha alucinada para impedir-lhes o cumprimento dos nobres deveres abraçados. E ela vai dizer que, nada obstante a tudo isto, as ciladas
de que padecem os trabalhadores do bem fazem parte do aprendizado superior a respeito da realidade imortalista na qual todos nos encontramos mergulhados. É para conhecermos esta realidade imortalista. E ela vai escrever muito. E, entre outras palavras, ela vai dizer: nunca desanimes, não reajas ao mal, nunca revides. Quanto mais responsabilidades tenhas, maior será o cerco em volta dos seus passos. Então, estejamos preparados, porque esta é a batalha do Armagedon espiritual. E termina dizendo: ora e confia, deixando pegadas de dor e júbilo pelo caminho, a fim de que demonstres que segue aquele que aparentemente morreu, vencido por uma cruz da vergonha, e que, após essa máxima cilada dos maus, retornou triunfante, conforme prometeu. Seria isso, minha cara Gisele. Muito obrigada. Eu que agradeço, mãe. Então, agora a gente vai chamar a Tânia para responder a segunda pergunta da noite, que tem a relação também com essa temática que está sendo aprofundada pelo Vitor, que foi abordada pela Vânia, mas que se refere àqueles que estão fora do Brasil. Deixa eu colocar aqui a Tânia. Estão fora. Boa noite, Tânia, tudo bem? Boa noite. Deixa eu só formular a pergunta, então. Os novos companheiros espíritas residentes no exterior, que não têm a possibilidade de frequentar um centro, mas que, além da leitura, participam de estudos, palestras e cursos online, como devem proceder para evitar tais influências? É com você, Tânia, fique à vontade. Boa noite, amigos, companheiros de trabalho. Vamos falar neste momento, dando continuidade ao que já foi veiculado. A pergunta nos traz na direção daqueles que moram no exterior e que não têm essa possibilidade de estar frequentando o centro espírita. Nós temos uma mensagem muito interessante no livro novo do Tio Di, psicografia da benfeitora Joana de Ângeles, que é Vida Plena. O capítulo 2 é intitulado Influências Espirituais. Então, vamos pensar que esta pessoa que vai para o exterior e que não encontra o cenário da casa espírita, que de alguma maneira nos traz uma proteção quando estamos naquele ambiente, mas que é necessário uma mudança de postura frente às situações da vida. Então, esta pessoa, ela precisa se revestir daquilo que vai ser os seus recursos diante destas mentes que podem estar nos influenciando. Aí vamos pensar inicialmente de alguém que em um local diferente, que não tem o suporte da família, vai vivenciar uma série de dificuldades e desafios. Se diante desta vivência, a nossa mente, ela mergulha, ela tem o foco somente no problema que está envolvendo, que é a dificuldade, que é o desafio, facilmente ela vai se permitir a esta influência, a esta sintonia, porque tudo emana do nosso pensamento. É interessante recordar que quando nós pensamos, a emanação é do espírito. Às vezes nós imaginamos que é o nosso cérebro que tem na sua origem o pensamento, mas quem pensa é o espírito que vai comunicar o seu pensamento através do perispírito para o nosso corpo. E aí nós nos recordamos do evangelista Marcos, quando
ele traz no capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Então, olhar para a situação, a vigilância e a oração. Para estas pessoas que estão fora do seu país, em um local que lhe é estranho, a vigilância e a oração faz parte dos recursos que ela necessita para poder atravessar este período não sintonizando, não permitindo esta sintonia com esses que são os nossos desafetos. E aí nós nos recordamos do evangelista Mateus, quando ele traz no capítulo 13, versículo 47, que o reino dos céus, ele é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Aí vamos fazer uma análise deste reino de Deus, que é comparada a um homem que lança suas redes em um mar calmo, tranquilo, para poder pegar esses peixes que vão ser responsáveis pelo seu sustento. Mas, de repente, aquele mar que está tranquilo, as águas mansas, há uma mudança. Então, as águas elas começam a ficar tumultuosas, os ventos também correm de maneira a agitar aquelas águas, mas, de repente, aquele homem, ele confia que tem os seus braços fortes, ele confia de que toda tempestade segue a calmaria. E aí persevera e tem paciência. Então, a perseverança, a paciência, faz parte de um caminho pelo qual aquele que se encontra fora do seu país pode estar lançando mão para não oferecer campo, para não sintonizar com estas mentes que só têm o interesse em demover dos nossos propósitos, em fazer com que nós saiamos do nosso eixo. E aí, neste capítulo que nós citamos do livro novo, Vida Plena, o capítulo 2, a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz para nós que não podemos nos permitir a autopunição quando momentaneamente a nossa seara ela sai daquele foco do caminho do bem. Ou seja, nós reconhecemos que nos equivocamos, caímos, falhamos, mas neste reconhecimento nós não devemos estar nos punindo por conta daquele deslize, e sim estar buscando as formas de não retroceder àquela ação, àquela atitude mental. Então, ela nos convida à elevação do nosso padrão mental. Toda vez que nós conseguimos fazer esta elevação do padrão mental, nós estamos saindo deste campo vibratório, desta sintonia que pode ser prejudicial para nós. Mas uma outra coisa que também, um outro recurso que nós podemos estar lançando mão, respondendo a esta pergunta, é quando nós temos uma visão otimista da vida. Mesmo diante de todos os desafios, mesmo diante de todas as dificuldades, o nosso olhar, ele não fica na direção da dificuldade. Nós conseguimos extrair algo de proveitoso, algo de bom, as lições que aquela situação ela está trazendo para nós. E aí nós nos recordamos quando Jesus estava em viagem com os seus discípulos e, de repente, eles se deparam com um cão que já estava em estado de putrefação. E os discípulos começaram exatamente
a levantar aspectos que caracterizavam não o lado positivo. Um disse, ai, mas que boca grande, imagine a mordida desse cão. Outro falava, olha o tamanho desse cão, como deveria ser feroz. Cada um foi trazendo, né, a sua observação em relação àquele cão. E Jesus, na sua forma doce, mas enérgica de falar, silenciou a todos quando disse, mas que lindos dentes tinha este cão. Então, essa visão otimista da vida é algo que vai nos auxiliar a sair deste olhar que sempre é negativo, que sempre está a fazer críticas destrutivas, a não olhar o lado bom daquela pessoa com a qual nós convivemos, que sempre, todos nós, temos as nossas dificuldades, mas também temos o lado bom. Então, quando nós passamos a ter esta mudança de olhar perante a vida, isso vai auxiliar ao nosso modo de viver em um mundo que não foi o mundo que nós fomos criados, educados, das pessoas com as quais eram as nossas conhecidas, amigas e da nossa convivência. É lembrar do que Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a luz do mundo. Quando nós internalizamos que Jesus é esta luz do mundo, diante de qualquer dificuldade das sombras que envolvem, que permeiam o nosso cotidiano, nós estaremos sempre a receber esta luz que vai estar clareando as sombras que, porventura, nos acompanham na nossa caminhada. E é pensar também que, diante de alguns fracassos que, porventura, venham acontecer na nossa caminhada, neste país distante, diferente, que nós podemos também, através destas experiências, extrair aquilo que ela vem nos mostrar como lição para a nossa elevação, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. E aquilo que foi fracasso, essa situação ela pode se transformar quando nós temos clareza dos nossos propósitos, quando respondemos constantemente qual é o motivo de estarmos nesta experiência. Por que será que a minha vida, que eu cresci, eu nasci naquela cidade, naquele estado, naquele país, e de repente a vida me direciona para um outro local? Então, nós temos possibilidades de estar fazendo todo este processo de mudança do nosso padrão vibratório para que não venhamos a cair nas malhas das tentações, naquilo que muitas vezes os convites nos abrem os olhos de estarmos mergulhados naquela condição que nós não desejaríamos, mas que os chamados do cotidiano nos direcionam para poder seguir um caminho que, momentaneamente, nós saímos da nossa direção, porque temos a nossa liberdade de escolha. Então, quais seriam, finalizando a resposta a este questionamento? Vigilância, oração, visão otimista da vida, não se autopunir e estar a todo instante lembrando de que Jesus é esta luz, é este farol a iluminar a nossa caminhada, mesmo que estejamos trilhando nas noites escuras das nossas dificuldades, das nossas dores,
dos nossos problemas. Estaremos o tempo todo lançando as redes ao mar para que possamos colher os peixes que, para o nosso sustento, é aquele que vai além da esfera física, é o sustento da nossa alma, porque somos seres espirituais vivendo a experiência corpórea rumo à plenitude. Essa, então, Gisele, são as nossas considerações em relação à pergunta que foi formulada.